Finalmente, temos um acordo para a crise do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Deu o que falar nas últimas semanas. Tenho certeza que vocês vêm acompanhando esse cabo de guerra permanente, mas, pelo visto, uma solução foi encontrada. Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou ganhando parcialmente a guerra do imposto e será recalibrado. Aqui eu coloco entre aspas, esse é o termo sendo divulgado na imprensa, e chegará a 1/3 da previsão inicial de arrecadação. Mas olha, como alternativa ao antigo aumento, ou tentativa de aumento do IOF, pessoal, o governo tirou a isenção de imposto de renda de aplicações de LCA e LCI, e ainda vai cobrar mais impostos das bets e das fintechs. Mas será que essa realmente foi a melhor solução possível no meio de tantas indefinições e tanta bateção de cabeça? Para responder essa pergunta, ou pelo menos tentar responder, ninguém melhor que o nosso economista aqui da Jovem Pan, Pablo Spyer, vai, Torinho, sempre presente, e vai poder trazer aqui da forma didática que só ele consegue o cálculo por trás, Torinho, dessa movimentação, dessa articulação política, e chegaram a esse denominador comum. Te convence? Como é que o mercado está vendo essas medidas? Bom dia. Bom dia, Marinho, todo o público aí do Morning Show. Inicialmente, né, o mercado reagiu positivamente, né, porque o pedido da taxação das fintechs vinha sendo feito pelos grandes bancos, né, era um pedido da Febraban já, e isso, né, aparentemente beneficia os grandes bancos. E aí a bolsa lá fora, em Nova York, abriu no positivo, mas agora que a bolsa abriu aqui no Brasil, ela está no negativo, né? Obviamente, né, que você taxar em 5% as LCIs e as LCAs, que antes eram isentas, vão ser taxadas em 5%. E vão deixar esses produtos de renda fixa mais caros, né? Tira a atratividade deles, mas eles continuam, né, tendo uma rentabilidade melhor do que outros produtos tradicionais de renda fixa que tem pelo menos imposto de 15%. Bom, mas eu acho que o mercado está enxergando que é preciso fazer, mexer em benefícios estruturais, né? É preciso. Cadê o corte de gastos? Ninguém falou em corte de gastos. Talvez seja preciso mexer nos benefícios dos servidores, dos militares. Parece um tema que é tabu, né? Difícil de conciliar, né? Mas é preciso tomar medidas estruturais. A bolsa agora está caindo. A bolsa está caindo bem, está caindo 1,5% agora, né? O dólar está subindo, né? O dólar voltou, está 5,58 agora. Então, assim, o mercado começou positivo, né? Inicialmente estava digerindo as informações, mas agora o mercado está reagindo de uma maneira negativa. O pessoal quer uma reforma administrativa, né, com mais meritocracia, com mais produtividade, né, uma reavaliação dos subsídios aí e dos gastos tributários, né, uma reforma previdenciária complementar. Inicialmente começou positivo e agora está negativa a avaliação, Marinho. É incrível, né, Torinho, como esse governo sequer cogita vender o patrimônio inútil que tem, em grande parte, ou qualquer enxugamento real ali da máquina administrativa. Para ficar claríssimo aqui, pessoal, LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, títulos de renda fixa ali populares, que o governo vai lá, era isento de imposto de renda, não mais pelo visto. David Tasso. Não, sem dúvida. O Torinho tocou no ponto que eu acho que é fundamental sobre a gente não ver uma medida efetiva em relação à reforma administrativa, que até durante a semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tratou como, não sei por que vocês têm esse fetiche em relação a isso. Torinho, em relação ao mercado, o Brasil também na semana passada teve até aquela agência, a S&P Global, né, que classificou o Brasil como bebê, ou seja, inseguro para investimento, e de que forma que essas medidas também do governo devem impactar mais adiante. A gente deve ter um cenário diferente daqui para frente, mesmo com essa arrecadação e essa articulação que foi feita junto ao Congresso, que deveria ter sido feita lá atrás, mas não foi, houve um anúncio primeiro para depois eles sentarem à mesa e finalmente conversar, como a gente viu no domingo. Quais as projeções daqui para frente? Eu acho que todo mundo quer olhar para frente, né? Mas tá difícil, né? David Tasso, na verdade, ainda não saiu especificamente o que vai acontecer. Ainda há dúvidas no ar, né, do que pode ser, o que pode vir aí, né, com essas mudanças. Mas lá fora, pelo menos, a visão dos investidores estrangeiros é que pelo menos estamos conversando, né? Antes como estava tudo travado, né, no Congresso, o relacionamento com a Fazenda, veio a bomba do IOF e aí, pelo menos o pessoal sentou à mesa para conversar. Essa é a sensação que se tem lá fora. Mas, de novo,
né? A gente teve rebaixamento aí da perspectiva da nota, né? A S&P botou BBB, né? O que você fala não é um fetiche, né, do mercado. O mercado também, na verdade, é só a soma de todos os investidores. Os investidores é a população, é a sociedade. Então, o que a sociedade quer é uma reforma administrativa que reduza, por exemplo, o crescimento automático da folha do funcionalismo, né? Uma revisão das carreiras, né, das gratificações, dos benefícios acima do teto. Então, tem muita coisa que não é fetiche e que todo mundo da sociedade sabe, né, que uma empresa normal não faria o que é feito lá no governo. E eles gostariam de ver, nós gostaríamos de ver essas mudanças. E, obviamente, né, as agências de crédito também gostariam de ver esse tipo de mudança, mudanças estruturais, né? A impressão que se tem é que é um cobertor curto e a gente fica tapando os buracos onde está ventando um vento gelado e a gente fica se cobrindo, mas a tempestade lá fora, ninguém constrói uma casa de cimento para a gente se proteger. Mano Ferreira, vamos lá. É impressionante como é sempre imposto, taxa, imposto, taxa, imposto, taxa e qualquer outra tentativa minimamente ousada que corte na própria carne, aí não é sequer cogitado, né? Pois é, Marinho. Agora eu vou trazer uma informação quentinha. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está nesse momento participando de um evento no INSPER, aqui em São Paulo. Opa. E durante a sua fala, ele disse que o Brasil não aguenta esperar as eleições para falar de medidas efetivas de responsabilidade fiscal e corte de gastos. E mencionou que, na visão dele, o país precisa avançar com a agenda que inclua a redução das isenções tributárias, uma revisão do BPC, o benefício de prestação continuada, a desvinculação das receitas de saúde e educação à arrecadação e mencionou até mesmo, dentro desse pacote, uma redução das emendas parlamentares. Tourinho, vindo do Hugo Motta, dá para ficar otimista? Sim, esse inclusive é um evento da Ancor, onde eu sou conselheiro, né? E ele está falando, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, é isso mesmo. Eu acho que dá para ficar um pouco otimista, sim, porque ele está falando em vista do que está acontecendo, né? Tá tudo pegando fogo, tá? Pelo menos eles estão conversando agora com a Fazenda, né? Mas sim, é verdade, precisamos de uma reavaliação dos subsídios e dos gastos tributários. Hoje, o Brasil renuncia a 500 bilhões de reais com benefícios fiscais, muitos sem nenhum retorno, né? Por exemplo, a gente tem que fazer, talvez revisar renúncias fora da Constituição, né? Com foco na produtividade, na justiça tributária. Tem muita coisa que pode ser feita e eu acho que assim, o Hugo Motta está falando, parece que assim, está falando o que a sociedade, né, quer ouvir e quer que aconteça. Então pelo menos, ele está falando isso, eu já fico mais otimista sim. Você lembra bem, né, Tourinho? Eu imagino que quando realmente houve um consenso, eu diria até majoritário na sociedade brasileira ali com a reforma da Previdência. E ali naquele momento, o pessoal dizendo, nossa, acho que é a primeira vez na história humana onde um povo vem se insurgindo contra esse desperdício, toda essa gastança, essa irresponsabilidade fiscal. Eu acho que mais uma vez vai se formando um consenso até para a sanidade fiscal mínima desse país e salvar e para evitar que a gente realmente vá de cara ali no precipício, onde realmente tem que ter medidas ali para cortar na própria carne e normalizar e sanar minimamente essa situação. Parece que esse consenso vai se formando e o governo sempre partindo para aquela desculpa fácil, né, David Tarso, de dizer que a culpa é da usina de memes da direita que de alguma forma está constrangendo a equipe econômica do governo, pelo amor de Deus. Muitas mentiras sendo circuladas, né, Marinho? O rei do taxão. O Tourinho falou sobre essa projeção de queda que os indicadores ali, até os monitores dele estão mostrando, né, sobre essa trajetória de queda. E as falas, a partir do momento também que essas autoridades começam a se manifestar, o mercado reage. O Mano trouxe a informação do Hugo Motta aqui em São Paulo. Também o Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara, vai fazer uma entrevista coletiva às 11h30, daqui a pouquinho. A nossa produção está até apurando para saber o que de fato ele vai trazer em relação a esses temas que não ficaram muito claros para a gente, né, sobre o mercado, porque aí a gente tem realmente uma projeção, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas uma coisa também que foi tocada no assunto é em relação às bets, uma taxação ainda maior, né, Tourinho?
Exatamente, vai aumentar de 12% para 18% o lucro líquido das bets, que vai ser taxado, né? Você abate o prêmio, abate os custos, o que sobrou para as bets vai subir de 12% para 18%. Vale lembrar que esses 12% também foi colocado agora há pouco, né? Até pouco tempo não tinha uma regulamentação para cobrar das bets. Eu acho que isso é positivo. Também era uma demanda dos bancos, também era uma demanda da Febraban. Então, eu acho positivo. Essa das bets eu acho bem positivo. Mas como o Marinho falou, a gente precisa também de uma reforma tributária completa, né, na parte do consumo e da renda, né? Um imposto de renda progressivo e mais moderno, né? O fim das distorções, como os juros sobre capital próprio, o tal do JCP, né, que tem o uso abusivo de PJs, né, das pessoas jurídicas para pessoa física de alta renda, né? A tributação, talvez até sobre lucros e dividendos, com compensações justas. Então tem muita coisa boa que pode ser feita, que tem que ser colocado em pauta, e como está todo mundo, que nem como foi a reforma lá da época do Paulo Guedes, agora está todo mundo ciente, está querendo aprovar isso, porque sabe que a situação é muito grave, né? Eu acho que, como o Mota falou, tem que ser posto em pauta agora e tem que resolver já, tem que aproveitar o embalo. E essa proposta de compensação depois de todo aquele vexame ali do IOF parece, mais uma vez, tentar colocar um band-aid numa fratura exposta ou tomar um Tilenol para quem está com câncer, sinceramente. É lamentável, mas é a situação que a gente está diante nesse momento. Pelo menos a consciência política do brasileiro médio, eu ouso dizer, ouso não, tenho certeza, cravo aqui, já vem desde há um bom tempo, a gente fala geralmente de uma forma negativa, apreciar o fenômeno da polarização política, como cada brasileiro com o seu próprio celular se tornou um agente político de si mesmo, mas pelo menos a consciência política e a capacidade de saber entender que você não pode contrair benefícios ali no curto prazo sem excluir os malefícios ali no médio e longo prazo, que eles sempre chegam. As consequências, o problema com elas, mano, é que elas sempre chegam. Exatamente. Não é isso? O Brasil mudou, a consciência do brasileiro hoje é muito maior a respeito da necessidade de responsabilidade fiscal. O brasileiro sabe que quando a conta aumenta no supermercado todo mês, a culpa é do desequilíbrio das contas do governo. O brasileiro aprendeu isso e não há bem mais precioso do ponto de vista da reputação de um governo no Brasil do que o controle da inflação. Isso fica muito claro. Governo que não controla a inflação perde popularidade e é punido nas urnas. É isso que a gente vê nas últimas décadas no Brasil. Então, nesse contexto, o que a gente precisa é que o governo mude de lógica, que pare de falar em aumentar a arrecadação, extrair ainda mais imposto do brasileiro trabalhador e corte na própria carne. Precisa haver corte de gasto por parte do governo, senão a conta não fecha. Para tentar tapar o buraco desse governo perdular, então, Torinho, só para a gente deixar claro aqui, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, não preciso nem dizer da importância desses dois setores, imobiliário e do agro, para fechar as nossas contas, mas indo diretamente neles, são investimentos populares para quem procura ali uma rentabilidade ali superior à poupança, investimentos de renda fixa e sendo ali diretamente afetados, fora as bets, fora as fintechs. É essa compensação aí que não convence ninguém. Mas até que ponto o Congresso tem culpa nisso, na tua opinião? E a tua expectativa olhando adiante, o teu prognóstico final aqui do próximo capítulo dessa saga que está posto e todo mundo no mesmo barco, né? Não, eu acho que o Congresso não tem muita culpa, não. É o que está acontecendo, né? Foi colocado ali. É uma solução de curto prazo, não é uma solução estrutural. As LCIs, as LCAs eram isentas, mas ao ser taxadas 5%, continuam melhores do que outros investimentos de renda fixa, né? Mas sim, como você mencionou, machuca o setor do agronegócio, machuca o setor imobiliário, que está sofrendo com a taxa de juros alta, está todo mundo sofrendo com juros a quase 15%, a 14,75%, né? Esses são instrumentos para financiar o setor imobiliário, para financiar o setor do agronegócio. Mas eu acho que assim, um ajuste fiscal sustentável não depende só de cortar ou tributar mais, mas de um redesenho profundo da máquina pública, do sistema tributário, da governança orçamentária. É preciso menos despesas ineficientes, mais justiça e base tributária ampla e planejamento e previsibilidade. Então, precisamos de medidas estruturais boas e não cobertor curto tapando o vento gelado. Precisamos construir uma casa de cimento. É só lembrar da história dos 3 porquinhos.
Quem seria o lobo mau nesse momento aqui, então? Mas... É que seria a vovozinha, né? A vovozinha. A vovozinha vovozinha do Zap, provavelmente. É isso aí. Não é isso? Meu querido Essa Pablo Spar. conscientização do povo também, eu não tenho dúvida que a Jovem Pan faz parte, o Morning Show faz parte, o programa 3 e 1 e o Pingo nos Is fazem parte também. É isso aí. Valeu. E você também sempre ajudando e muito. Valeu, Torinho. Obrigado, Pablo Spar. Valeu, vai Torinho! Vai Torinho! Para sempre aqui, o vencedor da melhor imitação sua sou eu. Quem lembra, quem sabe, sabe. Quem viu, viu.